Muito boa noite, hoje é dia 10 de dezembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor, se é que é possível, né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar do Congresso Nacional. Ontem o Parlamento Brasileiro viveu um dos episódios mais surreais dos últimos tempos, com direito à truculência até contra jornalistas. Os deputados também aprovaram o chamado PL da dosimetria, embora ninguém entenda muito bem qual é a extensão dele. E no Senado tem aprovação importante também sobre o projeto que proíbe a escala 6x1. E ainda tem o quadro Militando toda quarta-feira, onde eu trago aqui de modo bem-humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e a de direita aqui no Brasil, e depois te dou a minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Ontem a Câmara dos Deputados fez um serviço pedagógico ao Brasil. Mostrou em tempo real como uma democracia não deveria funcionar. A cena já é conhecida, né? Plenário em clima de tensão, sessão importante, votação sensível, os ânimos todos aflorados. Só que em vez do conflito ficar no plano das ideias, a Casa do Povo resolveu virar cenário de filme autoritário de baixo orçamento. Cortou o sinal da TV Câmara, expulsou aos socos e empurrões a imprensa, chamou a Polícia Legislativa e saiu arrastando um deputado com terno rasgado. O caso do deputado Glauber Braga tem nuances. Eu, particularmente, concordo com a cassação. Não é admissível que um parlamentar agrida fisicamente um cidadão dentro do Congresso, seja qual for a razão que ele tenha para isso. Desde que o Conselho de Ética aprovou a cassação, o Glauber fez protesto em greve de fome dentro da casa e ontem decidiu sequestrar a cadeira da presidência em nome de uma causa que para ele é justa, barrar a votação que pode, de fato, cassar o seu mandato. Eu não acho justificável, sob nenhuma hipótese, um parlamentar ocupar à força a presidência da Câmara. Não é assim que se defende a democracia, nem quando a gente está certo na causa. Esse é um comportamento fascista, inclusive. Mas a gente também não pode fazer de conta que está tudo normal quando a mesma Câmara que tolerou por 2 dias uma ocupação bolsonarista na mesa diretora, ligada a um deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o país, agora descobre um rigor inédito para arrancar um deputado de esquerda da cadeira dele à base de truculência e corte de transmissão. O nome disso não é ordem. Quando Hugo Mota discursa dizendo que a cadeira da presidência pertence à democracia e que ele está protegendo a instituição do gesto autoritário travestido de protesto, ele não está mentindo no mérito, mas ele mente na motivação. Porque enquanto o discurso fala em democracia, a prática aperta o braço do deputado, empurra o repórter e desliga a câmera que permitiria ao eleitor ver o que está acontecendo lá dentro. Um parlamento que manda a polícia para cima de jornalista, que cerceia a imprensa e desliga o sinal da sua própria TV, não está defendendo a democracia, está defendendo a si próprio do olhar do eleitor. Porque quem é atingido quando uma jornalista é jogada no chão do Salão Verde não é só a profissional, é todo mundo que depende daquele olho para saber em casa quem vota como, quem negocia o quê, quem está trabalhando e quem está só fazendo cena. O presidente Lula preferiu minimizar tudo isso e dizer que desavença na Câmara é própria da democracia. Como se agressão a jornalista e corte de transmissão fossem só parte, né, do folclore parlamentar brasileiro. O governo, pelas bocas mais próximas do Glauber, como companheiro dele de partido, Guilherme Boulos, fala em tratamento desigual e em ruptura de coerência institucional. Mas a mensagem que chega aqui fora é de uma cúpula política que vai se acostumando a viver com esses estouros como se fossem rugidos normais do sistema. O problema é que a democracia não tolera bem esse tipo de costume. Quando a gente naturaliza o parlamento bater em jornalista e desligar o sinal de TV numa sessão crucial, a gente vai aos poucos trocar a ideia de poder aberto pela prática do poder opaco. E uma democracia em que o eleitor precisa adivinhar o que acontece dentro do plenário, talvez já não esteja tão distante assim, né, daquilo que a gente costuma chamar de ditadura. E aí, passada a confusão, volta o sinal, volta a imprensa, volta todo mundo para dentro do plenário, e enquanto a gente dormia, a Câmara aprovava o tal PL da dosimetria. A lei que, numa frase só, faz o seguinte: ela muda a régua que mede as penas dos condenados pelos atos golpistas. Eu já disse aqui inúmeras vezes que eu sou a favor da revisão das penas do 8 de janeiro.
Achar que é razoável que centenas de pessoas passem décadas na cadeia como se fossem chefes de uma mesma quadrilha, para mim é tão irreal quanto injusto. Condenar alguém por pichar uma estátua a 14 anos de prisão não é sequer nem humano, na minha avaliação. Ao mesmo tempo, eu sou radicalmente contra uma anistia ampla, geral e restrita que transforme crimes que foram sim cometidos num simples exagero dominical. O problema é que o texto aprovado na Câmara ontem não é claro nem na intenção e nem no efeito. A direita se defende dizendo que não é anistia, mas é quase, porque o projeto alivia a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todo o núcleo duro da trama golpista. Diminui a soma das penas, acelera a progressão de regime, permite que parte do tempo de tornozeleira vire desconto na condenação. Já os críticos do projeto alertam que a brincadeira não para nos atos golpistas. Eles dizem que o texto é vago e crimes como organização criminosa, corrupção, crimes ambientais, tudo isso pode entrar de carona nessa nova contabilidade penal. Na prática, o que a Câmara está fazendo é dizer o seguinte: quando alguém tenta um golpe de Estado, o crime principal engloba o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em vez de somar uma pena com a outra, a gente aplica só a pena maior com um acréscimo calculado ali no meio do caminho e ainda permite que a saída do regime fechado aconteça depois de um sexto da pena e não mais depois de um quarto. Traduzindo tudo isso para a vida real, os cálculos do relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, dizem que Bolsonaro, que está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, poderia ficar 2 anos e 4 meses em regime fechado. O resto ele vai cumprindo em regimes mais brandos, contando trabalho, estudo, tornozeleira, aquela aritmética das execuções penais que o brasileiro só aprende a fazer quando um escândalo dessa dimensão estoura. É aí que entra a tal dosimetria. Em tese, mexer na dosimetria não é errado, é discutir se a pena está proporcional ao crime, se a interpretação do STF não foi pesada demais, se é possível tratar de forma mais racional uma multidão que nem sempre sabia exatamente em que tipo penal estava se metendo. O problema é quem está fazendo isso e em que momento e com qual foco está fazendo isso. Se essa discussão sobre dosimetria viesse num Código Penal ampliado para todo mundo, num momento de calma institucional, talvez a gente conversasse com menos desconfiança. Mas ela vem agora, a toque de caixa, em cima de um caso específico, com nomes e sobrenomes. Bolsonaro, generais, deputados que fugiram para o exterior, gente que organizou, financiou e estimulou o ataque às instituições. A pergunta que fica é se isso é uma correção de rota para tornar a pena mais justa ou é um presente de Natal embrulhado em linguagem jurídica. De um lado, quem defende o projeto garante que não tem anistia, que as pessoas vão continuar pagando e que a mensagem é: não vale a pena tentar de novo. Do outro, muita gente vê nessa mudança um sinal perverso. O sistema jurídico e político brasileiro pode até demorar, mas sempre encontra um jeito de tornar mais leve a consequência para quem aperta o botão do autoritarismo, especialmente quando essa pessoa tem um CPF ilustre. O texto agora atravessa o salão, né, e vai para as mãos dos adultos do outro lado do prédio, os senadores. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, já sinalizou que quer votar logo, a CCJ do Senado já tem relator escalado, os líderes falam em clima para aprovar, e o governo, mesmo com o resmungo de alguns aliados, também não parece muito disposto a comprar uma briga sem tamanho com o Centrão por causa do tempo de cadeia do Bolsonaro. Depois disso, a caneta que fica em cima da mesa do presidente Lula vai ter que responder até onde um governo que se vende como defensor da democracia está disposto a ir para atenuar a pena de quem tramou um golpe contra essa mesma democracia, né? Eu continuo no mesmo lugar de sempre. Não defendo prisão perpétua para gente ingênua em presídio de segurança máxima por ter subido a rampa errada num domingo de sol, mas também não consigo achar normal que menos de 3 anos depois do 8 de janeiro e poucos dias depois das condenações, o parlamento esteja discutindo reduzir a pena dessa mesma tentativa como se fosse um ajuste técnico qualquer. No fim das contas, o que vai sair do Senado é o texto com o qual a gente realmente precisa se preocupar. A versão final dessa lei vai dizer muito sobre que tipo de sinal o Brasil manda para a próxima geração de aventureiros autoritários. Se a mensagem é não tentem porque o custo é alto, ou se o recado é até dá para arriscar, porque no final, se der ruim, sempre dá para negociar a dosimetria lá na frente. E honestamente, né, num país em que a gente já viu ditadura virar revolução, torturador virar herói, e golpe ser chamado de movimento,
talvez o que mais me assuste no PL da dosimetria não seja só o tempo de cadeia, né, do Bolsonaro, seja a facilidade com que a gente vai aprendendo a relativizar na lei e na memória o que significa tudo isso. E aí, enquanto a gente discute golpe, dosimetria, redução de pena para quem quis derrubar a democracia, etc., a CCJ do Senado aprova uma PEC que muda a vida do trabalhador brasileiro. A jornada máxima de 36 horas por semana, em até 5 dias, com 2 dias consecutivos de descanso e o fim da escala 6x1. Num país exausto como o Brasil, isso parece uma revolução civilizatória, né? Garçom, caixista, profissional de limpeza, técnico de enfermagem, funcionário de mercado, de restaurante, né? Essas pessoas que vivem num eterno 6 dias trabalhando, um dia resolvendo a vida e 0 dias descansando, elas olham para essa PEC como quem vê uma promessa de vida normal, 2 dias de folga com a mesma remuneração. É o discurso do governo e dos sindicatos também, né? Mais saúde, mais tempo em família, mais dignidade sem cortar salário. Só que do outro lado também tem gente fazendo uma conta que não é só desumana, né? Muito empresário, principalmente os pequenos e médios, estão dizendo o seguinte: para manter o mesmo serviço funcionando, especialmente em setor que não para, né? Restaurante, supermercado, saúde, segurança, vai ser preciso contratar mais gente ou pagar mais hora extra. Isso significa aumento de custo num país em que a folha já é caríssima e a produtividade é baixíssima. O medo deles é que o efeito colateral seja aquele velho filme brasileiro, né? Menos vagas formais, mais gente na informalidade, reajuste para baixo em benefícios ou salários congelados lá na frente para compensar a perda. O texto tenta dar uma maciada na transição, reduzindo primeiro para 40 horas semanais e depois chegando nas 36, como se fosse uma aterrissagem mais suave, mas mesmo assim a pergunta continua em pé. A gente consegue fazer uma mudança dessa escala em nome da dignidade, sem empurrar uma parte dos trabalhadores para a informalidade ou para uma realidade em que o salário fica menor e o segundo emprego vira regra? Não sei. No fundo, esse debate não é entre gente que gosta de escravizar funcionários e gente iluminada que inventou a folga em dobro. É um choque entre o Brasil que descobriu que não aguenta mais viver trabalhando no limite e o Brasil que olha para o custo da planilha e não vê espaço para fazer esse gesto sem consequências. O desafio do Congresso e do governo é não fingir que essa tensão não existe, né? Ou a gente encontra um jeito de proteger o corpo, a saúde, a integridade, a dignidade do trabalhador sem quebrar a perna do emprego, ou essa PEC vai virar mais uma promessa bonita no papel e amarga na vida real. E bora pro quadro de hoje, o Militando, aquela hora em que eu visto duas fantasias, a do militante caricato de esquerda e a do militante caricato de direita, para mostrar como cada lado enxerga o mesmo fato como se vivessem em planetas diferentes. O assunto de hoje, claro, é o PL da dosimetria. Camaradas, o que aconteceu na madrugada não é só uma votação, é uma anistia branca, envergonhada, votada para agradar os golpistas de gravata. Inventaram um nome bonito, dosimetria, para esconder o que está de fato em jogo, reduzir pena de quem atacou o Estado Democrático de Direito, acelerar a progressão de regime para golpista, contar tornozeleira como desconto e ainda posar de técnico e responsável. Se fosse para mudar a realidade de todo o sistema penal, se tivessem preocupado com os pobres e pretos presos injustamente, tudo bem, mas essa é uma lei feita sob medida, para um CPF específico e para o seu núcleo duro. E isso tem nome, é privilégio de classe política disfarçado de reforma jurídica. É a continuação do golpe, mas nós não vamos parar, porque nós somos resistência. Patriotas do meu Brasil, o que a Câmara fez foi o primeiro gesto mínimo de justiça numa cadeia de arbitrariedades e autoritarismos do Supremo Tribunal Federal. Transformaram um protesto de velhinhas inocentes e pipoqueiros em trama golpista, somaram crime em cima de crime, inflaram penas como se fosse punição exemplar para dar recado político, não para fazer justiça. O PL da dosimetria só recoloca as coisas numa proporção minimamente aceitável. Se foi um ato único, não faz sentido somar pena como se fossem 5 golpes diferentes e todo mundo sabe disso. A primeira batalha nós vencemos. Agora é não perder o ânimo para seguir lutando pela anistia e pelo retorno heróico do nosso Messias.
Bom, gente, a minha opinião vocês já sabem, eu falei no decorrer do programa, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e nem dá para fingir que nada aconteceu. O negócio agora é esperar para entender direitinho quem vai ter a pena reduzida e isso a gente só vai ter certeza quando o projeto sair do Senado. E com essa a gente encerra o A Day Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para você e até amanhã.